Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Brasil do Bem, aqui no Núcleo Curitiba. E hoje nós estamos presentes aqui com nossa querida embaixatriz, né? Uns falam embaixatriz, outros falam embaixadoras, mas enfim, é uma membro aqui do nosso Brasil do Bem aqui de Curitiba, Tayane Andretta, que nós estamos aqui. Seja bem-vindo, tá, Tayane? Muito Tayane. obrigada. E aí, a Tayane, ela tem uma coisa interessante, porque ela é dona de um procedimento, ela vai explicar aqui, que é 5S emagrecimento saudável, né? Então, sejam bem-vindos aqui todos aqui. E vamos contar um pouco, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que a gente entrevista aqui do Brasil do Bem, os empresários, né? A sua história, Tayane. Se puder contar a nossa história para os nossos ouvintes aqui que estão presentes. Bom, Frank, então, primeiramente quero agradecer você, né, a oportunidade de estar aqui, né, falando sobre o meu trabalho, sobre o meu propósito, né, que é trazer qualidade de vida para as pessoas. Eu sou uma franqueada do 5S, Emagrecimento Saudável. Eu vou contar um pouquinho para vocês como começou, né, essa franquia. Ela surgiu da necessidade de uma ex-obesa, que é a Edivana Poltronieri, em ter esse tratamento de forma mais humanizada. Então, uma série de tentativas que ela teve ao longo da vida, ela viu que ela tentava emagrecer, muitas vezes emagrecia e sempre voltava ao peso normal. É o famoso, como é que sanfona, né? Efeito sanfona. Efeito sanfona. Isso. E a partir dali ela falou, gente, eu já fiz tantas loucuras no decorrer da minha vida, não é possível, né? Ela, como cristã, ela falou, não é possível que Deus não tenha feito algo errado. Ou seja, ela começou a pensar, não era para ninguém ter sobrepeso. E aí ela foi lá e montou o 5S, ela foi a primeira, né, paciente, e aonde ela viu também que era extremamente necessário os pilares, né, corpo, alma e espírito. Ou seja, que não adiantava só uma dieta, né, ou seja, o 5S não é só entregar uma dieta para aquele paciente, falar, volte aqui, mês que vem magro e permaneça magro, né? Porque a gente sabe que tem muitas mais coisas aí que são envolvidas. O gerenciamento das emoções, né? Prezar, né? A saúde em primeiro lugar, o 5S preza saúde em primeiro lugar, né? Porque a gente sabe que uma mudança de um estilo de vida, a consequência disso vai ser ter um paciente com o seu peso atingido, né? Esse é o nosso... Então, e tem essa trio, então, quer dizer que, na verdade, é o físico, a mente e o espírito. Temos. Olha Temos. só. É uma metodologia bem diferente do mercado, né? Que a gente sabe que hoje não existe no Brasil quem trabalhe desta forma, porque a gente sabe que é imprescindível, né, Frank? A gente precisa... Primeiramente, a gente precisa... o primeiro objetivo é trazer saúde, né? Certo. Que a gente fala. Não é sobre perder peso, e sim sobre ganhar vida. Então, o 5S, o primeiro S é saúde. Ou tem alguma coisa a ver? Entra saúde, na verdade é saboroso, sustentável, né? Ou seja, que seria isso? Se não for sustentável, não funciona. Se não for sociável, não funciona. Se não for saboroso, não vai ser É verdade, sustentável. porque o saboroso, eu tenho alguns amigos, inclusive alguns amigos do Brasil do Bem aqui, que o SS de saboroso é imprescindível. E te digo que é saboroso, só que a gente tem muitos mitos, que são, né, essas que a gente chama de sabotadores de emagrecimento, que a gente trabalha lá no pilar comportamental, que são as crenças que nós temos. A gente precisa trabalhar isso. A gente tem crença de que comer saudável é caro, de que comer saudável não é saboroso, né? Tem muitas crenças que são essas crenças que nós vamos trabalhar lá com o nosso segundo pilar principal, que é a sustentabilidade. Para eu conseguir sustentabilidade num processo de emagrecimento, eu preciso de uma mudança de estilo de vida, concorda? Né? Se eu como corretamente para emagrecer e depois eu volto a ter o meu estilo de vida anterior, Ou fato seja, que eu vou não engordar. adianta nada aquela pessoa que faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta nos trinques, chega no sábado, domingo e aquela churrascaria, carne, gordura, tal. É mais ou menos isso, tem que ser contínuo, inclusive no sábado e domingo, né? Frank, até durante a dieta, sim. Importante que você citou isso, né? Porque as pessoas vão pensar assim, não, se é uma mudança de estilo de vida, o 5S, eu vou pro resto da minha vida, nunca mais vou comer nada fora da dieta. Não, isso não existe, isso não é sustentável. Como que vai ser a minha vida depois de sair de alta? A gente chama de regra 80-20. 80% da minha semana eu irei comer de maneira saudável,
para que 20% eu possa comer outras coisas que eu tenho vontade, uma pizza, uma cerveja, enfim, depende. E sabe que você colocou uma coisa interessante, porque o que que acontece? Se a pessoa já vai se acostumando, eu acho que tem o seguinte, ele vai por meio que inércia, chega na hora assim, naquele dos 20, né? E já não sente tanta fome, tanta, né? Um pedaço de carne já tá bom. Isso afeta também a Comida sustentabilidade. de verdade, Frank, quem come comida de verdade não passa fome. Você veja como isso é muito triste e isso é muito sério, porque a grande maioria dos pacientes que sentam no meu consultório, eles chegam achando que não vão conseguir emagrecer se for algo natural. Olha onde chegamos, isso é muito sério, né? Porque 50 é 100% natural. Então, eles pensam, não, doutor, eu só vou emagrecer se eu tiver um hormônio. Para mim não funciona a comida de verdade. Eu falo, não, você imaginou que estava comendo de maneira correta, mas não estava. Porque se a minha célula precisa de uma série de nutrientes para se manter nutrida e eu dou um outro alimento que não tem nutriente nenhum, é óbvio que eu vou sentir fome e vou comer mais. Quando a gente começa a olhar para isso e entender sobre isso, a gente começa a ver que é mais óbvio do que a gente imaginava. Se eu como o que eu nasci para comer, eu tenho Olha só que você saciedade. colocou aqui, eu tenho essa sustentabilidade que você falou, mas é aquela questão que não é caro, né? A gente tem aquela impressão que, pô, você fazer qualquer dieta, seja aquela dieta dos suplementos, etc., né? Você vê que hoje em dia você pega um suplemento lá, é caríssimo, né? Comparado. Quer dizer, na verdade não é. Se você comparar por refeição, mas você acaba pagando, assim, né? Um valor Sim. X, né? Sim. Então tem tudo isso também. Isso a gente vai trabalhar, né, dentro dos sabotadores de emagrecimento, que é a mente coletiva que a gente chama. E é muito isso, né? Emagrecer é caro, né? Comer saudável é caro. Eu falo, gente, pega esses R$ 50 e vai no sacolão. Você sai de lá com muita coisa. Isso é verdade. mito. Já foi feito, inclusive, esse estudo de 2 compras, né? De uma pessoa que vai lá e compra tudo que era acostumada a comprar, industrializados, tudo que você imaginar lá, refrigerantes, né? Os congelados, lasanhas congeladas, e a outra que comprou com aquele mesmo valor comida de verdade. A gente vê que um acaba, você deixa de comprar, talvez, um refrigerante para comprar um leite de mais qualidade, um leite vegetal, acaba ficando elas por elas, isso é mito. Só que, infelizmente, nós temos ainda essa mentalidade de que quando é saudável a gente acha caro. Mas se for uma pizza, talvez, que seja de uma pizzaria, sei lá, mais elaborada, a gente não acha. Infelizmente, a gente precisa Quebrar esse mito. quebrar esse mito, porque isso, na verdade, Frank, o que mais me preocupa é que a população está ficando doente. A população está negligenciando isso, né? A gente está vendo cada vez mais as pessoas romantizando a obesidade. Hoje a gente já sabe que a obesidade, na verdade, a obesidade é uma doença sim. crônica, né? Existe um CID e é uma doença multifatorial. Por isso que eu falo, se é sim. multifatorial, não é só uma dieta sozinha que vai, né, tratar aquele paciente. E a gente precisa entender também que hoje obesidade mata muito mais que fome. Olha só. Né? Hoje nós temos no Brasil 55% da população com excesso de peso 55 já estão... e 20% com obesidade. Já você vê, comparando os Estados Unidos, acho que é mais de 90%, 80%, é muito grande. Essa estimativa hoje, né, 75% já é alta, mas para 2030 a estimativa do Brasil é para chegar em 60% da população com excesso de peso e 30% da população com obesidade em 2030. Frank, 60 mais 30, 90% da população. É você pegar um grupo de 10 pessoas, a cada 10 tem 9 que estão acima do peso, ou seja, que não estão com o seu corpo saudável. Porque a gente não pode achar que eu sou um gordinho saudável. Não existe gordinho saudável. Infelizmente. Né? E o problema disso é que cada dia que passa, a gente está vendo pessoas mais doentes, e estão vivendo como? Não estão parando para pensar, mas espera aí, eu preciso de um remédio. Não, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu preciso mudar a minha alimentação. Isso é muito grave. Né? A gente está vendo, a gente foi acostumado a ver o que? Nossos avós doentes, hoje não é mais assim. A gente está vendo adolescentes, crianças, e não estão correlacionando isso com a alimentação. Porque a grande maioria imagina assim, se eu comer um alimento, né? Não passei mal, não fiquei tonto,
me fez mal. Não é assim. Como é que você, então, tem o 5S, o programa é uma franquia, né? Como é que você entrou na franquia? Teve algum problema? Se eu posso fazer uma pergunta? Pode. Você tinha um pouco de excesso de peso? Não pergunta. Não, eu nunca tive um excesso de peso. Eu vim de uma família que meu pai já prezava isso, né, de uma alimentação saudável. Apesar que eu vi que, apesar dele prezar, a gente sabe que muitas coisas ali ele não sabia. Sim. Né? Porque eu sou da geração Coca-Cola, então cresci comendo erroneamente também, né? Então, mas sempre teve esse estímulo de comer comida de verdade. Olha só. E aí, pequena. quando eu comecei a trabalhar com isso, na verdade eu tinha um consultório de estética e de repente apareceu na minha vida o emagrecimento saudável e eu comecei a trabalhar com ele. As pacientes relatavam que nunca tinham emagrecido tanto peso em tão pouco tempo, né? E eles falavam assim, gente, isso foi um anjo na minha vida. E eu falei, gente, é com isso que eu quero trabalhar, porque isso é saúde. Eu comecei a ver que isso era saúde, que eu fui vivendo aquilo e foi melhorando a minha qualidade de vida. Porque a gente não é para nós, indivíduos, acordarmos cansados, e a gente também acha que está tudo normal. Cansados, fadiga crônica, tudo isso vem da alimentação. Enxaqueca, dores de cabeça, na verdade, todas as patologias que nós temos hoje é devido à alimentação. Olha assim, contando uma coisa que eu achei interessante, uma vez eu fui num médico, eu tinha caído, acho que eu joguei tênis e acabei caindo e bati a cabeça. Aí aquela ali ficou assim, né? Deixa eu dar uma olhada no andar. Aí fui num amigo neurologista, como é um amigo, eu falei assim, escuta, Aloysio, você tem algum livro legal sobre alimentação, etc, né? Aí ele me falou uma coisa, tem dois, Frank. Um é Barriga de Trigo e a outra é Uma Maçã por Dia. Uma maçã por dia eu não achei, mas a Barriga de Trigo eu achei interessante o nome, eu comprei. Quando eu li aquilo ali, eu fiquei impressionado com a questão do trigo. Isso tem alguma coisa a ver? Porque o trigo é diferente do trigo dos avós, dos pais, que era um trigo diferente. Agora o trigo ele não tem tanto aquelas propriedades, mas por causa da questão da fome também, tem entre aspas, né? Ele precisava fazer uma produtividade maior, né? Agora, isso, qual é a correlação disso com muitas vezes inflamação, esse tipo de... Existe vocês usam essa parte, por exemplo, evita o trigo, faz outras coisas, como é que é? Sim, importante isso que você citou, Frank. Como uma das motivações que a gente vai passar para o paciente, né, para uma mudança de estilo de vida, é ensinar, né, os malefícios daquele alimento. Então, a gente sabe hoje que as nossas dores, as nossas patologias vêm de um corpo inflamado. Exato. E quais são os vilões, né? Industrializados, açúcar, mas o glúten está lá no topo, praticamente, da pirâmide. O glúten, ele está na farinha, né? Tayane, mas você não fala que a gente tem que comer o que Deus pôs na terra, né? E a farinha não foi Deus que colocou na terra. Sim, mas a farinha que nós consumimos hoje não é a mesma do passado. A farinha hoje tem 400 vezes mais glúten. 400 vezes? 400 do que no passado. Então, hoje o nosso corpo, ele não consegue digerir. Então, não é, Frank, que para algum indivíduo o glúten faça mal e o outro não. Faz mal para todos. Se você come e não passa mal, não significa que o seu corpo não está em sofrimento. Ele está só aguentando ali quietinho. E sabe o que eu achei interessante no livro, assim, colocando, porque você está nessa parte de emagrecimento? Uma coisa que quebrou o paradigma meu foi a questão do pão integral. Diz que é pior do que o pão normal. Eu falei, pô, mas então o que dá para pagar? É verdade mesmo, né? A grande maioria chega no meu consultório e senta e fala assim, ai, doutor, eu sei o que tem que comer. Eu como corretamente. Aí eu pergunto, qual é o seu café da manhã? Cite para mim. Eu como pão integral, eu como um pão com peito de peru, e um café com leite. Está errado? Eu adoço com adoçante. Falo, a única coisa que tem aí que não está, né, ruim é o café preto. Por quê? O pão integral, interessante seria se fosse integral e sem glúten. Agora, se for para eu escolher sem glúten ou integral, se você tem essas duas opções, eu diria o mais importante é sem o glúten. Se for sem glúten e integral, melhor ainda. Melhor ainda. Leite, extremamente inflamatório. Nós não leite nascemos sim. para ingerir leite é verdade. mal. Isso é verdade. Aprendi lá atrás.
E aí é que hoje o ser humano é o único mamífero que toma leite depois de adulto, né? Você já viu algum outro? Nem E de os vaca, né? animais, nem os animais depois de adulto fazem isso. Nem eles, né, digamos. Então, o açúcar, né, eu vou para adoçante, o adoçante também é péssimo. E o mel? O mel, ele é calórico, mas ele é saudável. Se a gente parar para pensar, né, Frank, é tudo, eu falo assim, ou é tudo que Deus pôs na terra, ou que tem pai e tem mãe. Por que eu gosto de falar essa relação? Para a gente começar a pensar que eu deveria comer como Deus colocou na terra, né? Um adoçante, né? Um aspartame, hoje já foi colocado aí na lista dos alimentos, né? A OMS já colocou como os alimentos cancerígenos, né? Um dos mais cancerígenos. E aí a gente tá lá. Então, tá, eu não vou tomar Coca, mas eu vou tomar Coca Zero. O refrigerante tem esse adoçante, imaginando que está saindo na frente, não tá. Então, a grande maioria imagina que está O comendo. pessoal tem que tomar água agora, hein? Depois da conversa com a Thaília, é só água agora, hein? Frank, isso é muito sério, sabe? Eu digo assim, que se eu não... a partir desse podcast, mesmo que eu não venda o meu trabalho, se eu conseguir levar para as pessoas virar essa chave de a gente começar a olhar mais para o que a gente está comendo, pensar no que a gente está fazendo, porque hoje nós não nos alimentamos mais de comida, e sim de produtos alimentícios. E a gente precisa entender e parar para pensar que se nós continuarmos nos alimentando de produtos alimentícios, nós iremos ficar doentes. Assim como 2 mais 2 são 4, não tem. Não tem, né? Não tem. E aí a gente imagina, se eu tenho algo, eu vou lá e eu tomo um remédio, e o remédio só tá o quê? Mascarando. O remédio não cura. É verdade. E agora, não essa mudança de atitude de você ver o que você coloca na boca, né? Que é uma coisa... tem que ser treinada, porque é muito fácil você pegar na geladeira assim, eu vou pegar hoje, sabe, tá calor, eu vou pegar um refrigerante, hoje eu vou pegar um pãozinho com alguma coisa, é muito fácil, né? É que a gente, e aí é onde eu falo, a gente negligencia porque a gente quer cuidar da nossa casa, né? Eu tenho seguro da minha casa, eu tenho seguro de incêndio, o meu carro tem também seguro, eu tenho um seguro de vida, eu tenho um plano de saúde. A gente olha para tudo isso e a gente não olha porque a gente está comendo. Agora me diga, Frank, de que vai adiantar se a gente está lá, quando, sei lá, chegamos onde a gente queria, com o patrimônio que a gente queria, se a gente não tem saúde? A gente não vai conseguir. Não vai, é verdade. Por isso que eu falo, isso é muito sério. E claro, a vida corrida faz a gente pegar esses alimentos que são mais fáceis, né? Mas eu te convido a fazer uma experiência. Tá. Saia daqui hoje e comece a olhar para tudo que você come, se é industrializado. Agora, depois que eu li esse livro, pessoal, essa barreira de trigo se mexe com a cabeça. Depois que eu li, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar o que tem de alimento que tem trigo, né? Aí macarrão tem trigo, pão tem trigo, biscoito tem trigo, qualquer coisa tem trigo. É uma coisa impressionante, comecei a dar conta, é impressionante. Mas, Frank, hoje já tem muitas opções. Muitas possibilidades. Assim, quando a pessoa entra para você, nesse processo do 5S, normalmente, assim, existe um platô, uma parte que é mais difícil, assim, ou que você percebe que as pessoas têm um pouco de, não de dificuldade, tem que se desenvolver mais para poder ter essa persistência? Para emagrecer. Você diz... Porque você falou um pouco de cultura, né? A parte cultural também, que os amigos vão influenciar. Sim. O que você percebe que é mais desafiante para o seu paciente? É trazer essa consciência, né? De várias coisas, entende? Eu vou citar uma, né? Eu vejo que meus pacientes, muitas vezes, eles vão num evento, um jantar, né? E os amigos, imagina, come só hoje, o importante é ser feliz, para com isso, né? Não que ele não vá comer outros eventos, falando durante a dieta, desse processo que ele está passando comigo, a gente fala, nesse momento não, nesse momento é nada mesmo, vamos seguir a risca. Regime, né? O que é o regime? Regime é como se fosse um regime militar. Então, a gente vê, Tayane, mas eu vou lá, eu acabei saindo daquele evento, me sentindo mal porque não comi, todo mundo comeu, todo mundo falou, poxa, você não comeu nada, você só comeu a carne e a salada. Então, olha
Olha como eu vi esses pacientes, é como se eles estivessem indo contra o fluxo, mas qual é a reflexão que eu digo para eles? Eu falo, mas espera aí, vamos parar para pensar aqui então. Você sentou nesse evento, nesse jantar, você escolheu o que tinha de mais saudável, que era o que estava dentro da tua dieta, que você poderia comer, salada, legumes, né, carne, até teve um carboidrato. Você saiu de lá, você saiu de lá com fome? Não, eu saí de lá alimentado. Então, por que você saiu com uma sensação de que você estava no prejuízo? Eu falei, vamos parar para pensar, quem é que saiu de lá no prejuízo? Você, que saiu alimentado, sem fome e realmente nutrido, porque comeu comida de verdade, ou o fulano, o cicrano, o beltrano, que comeu de tudo, que era um monte de alimento errôneo, que saiu de lá falando, só hoje o importante é ser feliz. Quem que está saindo de lá no prejuízo? Me diga. É esse tipo de reflexão que a gente tem que ir levando para a pessoa. Entende? E isso vai com o tempo, por isso que é um processo. Né? Mudança de estilo de vida, mudança de hábito só acontece a partir de mudança de pensamento. Então, é toda semana aquele paciente comigo, onde a gente vai estar ressignificando tudo isso. Você vem de famílias militares ou não? Meu pai é militar. Meu pai é militar de aeronáutica. De aeronáutica, quando você falou de disciplina, essa parte toda, né? E diga uma coisa, isso te ajudou a você incorporar isso e essa filosofia da disciplina perante os seus pacientes? Acredito que sim. Meu pai é uma pessoa muito correta, muito de enfrentar as coisas, né? O militarismo tem muito isso, né? De que a gente tem que enfrentar. Então, assim, digamos assim, não existe difícil. Não existe difícil, a gente tem que olhar aqui que a gente consegue, né? Tem a metade do copo cheio, a metade do copo vazio, a gente olha para a metade do copo cheio, que sempre é possível. E né? Se a gente começar a olhar tudo com um olhar positivo, a gente acha uma saída para aquilo, né, Frank? Então, isso veio sim do meu pai, com certeza. Estou muito grata. Que bom, que maravilha. E assim, algumas dicas que você tem para as pessoas que estão ouvindo o podcast. Como é que a pessoa poder iniciar uma vida mais saudável? As três dicas que você daria para o pessoal que está assistindo, que para você reverter, para ter uma vida um pouco mais saudável. Quais essas 3 atividades, ou alimentos, ou mentalidade que você tem que ter? Primeiramente, eu diria para estar sempre estudando, porque a gente não pode ficar refém da indústria alimentícia, porque lá a gente, infelizmente, sabe que vai ter muitas coisas que não são verdade. A gente vê, né, a abordagem lá bolacha Nesfit, não tem nada de fit naquilo, fonte de vitaminas, não tem. Então, a gente precisa estudar um pouco, e hoje a gente tem esse acesso à informação, a gente tem muita informação hoje. Se a gente jogar no Google, então a gente precisa lá sentar a bunda na cadeira e entender um pouco, pelo menos, disso, né? Esse é a primeira dica. A segunda dica a gente precisa retirar de maneira, né, drástica, se a gente conseguir, industrializados. Porque o que inflama o nosso corpo lá? Industrializado, leite, álcool, alimentos, açúcar, inclusive adoçante. Então, a gente precisa tirar de maneira drástica. Drástica, né? Drástica. Eu diria assim, não compra. Não compra. Né? Você chega para mim uma mãe no meu consultório, mas o meu filho só come errado. Fala, mas quem que compra? Mas o meu filho não quer comer comida, doutor, ele só quer comer bolacha, ele só quer... Pode falar, mas o seu filho tem quantos anos? Vamos lá, 5. Quem que comprou? Eu falo, não compra, vai para o mercado e compra comida de verdade, chega em casa e faça aqueles alimentos, vão ser saborosos. Então, se você não tem em casa, você não vai comer. E aí, esporadicamente, quando você sair no final de semana, é claro que você vai comer fora. Agora, se você tem no dia a dia da sua casa o costume de comer corretamente, a gente já está aí mais do que 50% do caminho andado, né? E aonde que entra essa questão emocional e você colocou espiritual no processo? Nós somos corpo, alma e espírito. Né? Então, eu falo assim para o paciente. Corpo seria o quê? O que eu dou para o meu corpo? Que alimento que eu dou para ele? É um alimento nutritivo ou não? Eu dou qualquer coisa para o meu corpo, né? Claro, ainda também exercício físico, né? Outras coisas aí. Então, corpo, alma. Alma é onde a gente precisa trabalhar as dores da alma daquele paciente.
aquele paciente que tem compulsão alimentar, aquele paciente que come por ansiedade, come por tristeza, né? Come por irritabilidade, ou seja, a gente precisa trabalhar isso para que ele consiga ter um outro comportamento. Né? Isso seria a alma. E o espírito, porque a gente fala, a espiritualidade tem que estar em todos, não estou falando de religiosidade, né? Nem enfim, de quem acredita ou acredita em determinadas né, religiões. A gente precisa, porque senão, Frank, como que eu vou... uma paciente que chega para mim, que tem um grau de ansiedade muito alto, não dorme, como é que ela precisa, você entende que ela precisa conseguir soltar isso um pouco, mas ela só consegue soltar, né, e não querer lidar com tudo com as próprias mãos, quando ela realmente acredita que tem alguém lá em cima cuidando de algo. Ou seja, eu falo, gente, senão fica humanamente impossível a gente ser feliz se a gente imagina que eu que tenho que dar conta de tudo, sozinho. Sim, entendi. Eu tenho que estar o tempo todo em estado de alerta. Isso dificulta muito mais o processo de qualquer um. E também porque se a gente parar para pensar, né? Eu falo, Deus é até um pecado, né? Deus fazer tudo tão certo. Um corpo maravilhoso, tudo perfeito, as comidas perfeitas, e a gente negligenciar isso, eu não vou comer isso, eu vou comer aquele outro lá. Só tem que tomar cuidado com a maçã, né? Paraíso ali, né? Começou ali, né? O problema. É verdade, é verdade. É verdade. Tá certo. E me diga uma coisa assim, durante esse processo desses 5S, assim, você vê que a procura é mais de homens ou mulheres? Como é que é? Ou tá meio a meio? Como é que tá isso, assim? Com certeza mais mulheres. Mais mulheres? Com certeza. A gente... Assim, tipo assim, de cada 10, 8 mulheres, 2 homens, mais ou menos isso? Por aí. Homem, na verdade, tem mais facilidade para emagrecer. Né? Tanto nas questões, a gente vê que nas questões emocionais, ele é mais decidido, ele é mais, sabe, ele é mais racional, é isso, ponto, acabou. Né? E também a genética dele também ajuda ele, né, a emagrecer mais. A mulher tem os fatores emocionais, né? Existe, sabe também que existe uma cobrança, né, ali dela, da estética com ela, e também a parte hormonal, né? A mulher nasceu para gerar um filho, né? Então o corpo dela tem mais estrogênio, então esse hormônio faz com que ela segure mais a gordura, né? Para que ela tenha ali uma reserva para manter um feto. Faz sentido isso. Então a mulher tem mais dificuldade mesmo. Então, com certeza, a procura maior são as mulheres no consultório. E me diga uma coisa, quando as pessoas têm, é uma pergunta um pouco mais técnica, ela tem problema de tiroide, diz, né, que o metabolismo dela é um pouco mais lento, tá? Mesmo essa mudança de mentalidade para você ter um alimento mais saudável, ela tem que estar consciente que ela pode ser que seja mais devagar, né? Ou não? Não é um mito isso aí? Vai ser mais devagar, mas toda essa parte a gente também vai ver uma melhora com a alimentação. Nós trabalhamos, na verdade, nós trabalhamos com a nutrição funcional que vem da medicina integrativa. A medicina integrativa, ela é diferente, ela nos mostra que nós somos o que comemos. E a gente não parte desse princípio de que eu tenho tireoide, eu vou tomar esse remédio para o resto da vida, aceite que dói menos. Não, nós sabemos que os alimentos também curam. Ajudam a curar. Então, a gente vai ensinar para ela quais são os alimentos que estão piorando. Eu não acredito. Tem paciente que fala, é um direito seu, mas faça para você ver como vai melhorar. Me diga uma coisa, entrando um pouco do lado, eu não sei nem como é que eu abordo esse assunto, mas a questão energética dos alimentos, tá? Né? A questão da planta, depois tem o animal, etc. Isso aí, nesse composto, ele tem um sentido aí que, de repente, não está se alimentando bem, aquela energia vem de uma forma diferente para você. Como é que é isso? Como assim? Esse paciente não está se alimentando bem? Não, no sentido, por exemplo, que os alimentos têm energia, né? Sim. O animal tem energia, etc. Quando morre, etc., né, acontece, ela vem essa carga dentro quando você vai ingerir. Como é que é isso? Isso tem alguma coisa a ver também? A gente não entra nessa questão, na verdade. A gente já viu alguns estudos que falam, né? Ou até quem é vegetariano, que retira a carne.
que retira a carne, ela fica mais calma, menos irritabilidade. Sim, A gente trabalha diferente, a gente trabalha assim, você tem irritabilidade, né? Se vem ou não vem de um alimento, né, energeticamente ali, que não seja interessante, a gente vai trabalhar isso aí, você saber lidar com essa irritabilidade. Então, você vai aprender o que é emoção, o que é sentimento, né? Emoção, ele vai entender que ele não tem controle sobre aquilo, né? Emoção é algo que a gente não controla, mas, né, o sentimento ele tem como controlar. Então, ele existe ali, sim, um tempo para ele conseguir pensar, raciocinar. Só que, claro, ele tem o controle sobre aquilo se ele trabalhar aquilo. A gente vai ter que trabalhar isso dentro do consultório, conjuntamente. Entende? Conjuntamente. E deve ser bacana, né? Quando você pega uma paciente assim, ela volta e fica alegre, né? Acho que isso aí contagia, né? De você voltar na luz, né? Aí indica outras pessoas e vai, né? Ele chega com uma cabeça e, de repente, a gente até fica pensando, será que esse vai, né, conseguir de maneira rápida essa mudança de estilo de vida? Porque ele chega cheio de crenças, né? Não consigo, né? Ou um jejum para mim, eu vou passar mal. Um jejum, né? O que me ensinaram? Me ensinaram que saco vazio não para em pé. Não, Deus o livre, isso é loucura. E, de repente, a gente vê ele contando para você que ele... além de ele ter conseguido essa mudança de estilo de vida, ele ainda está se sentindo bem, ele está levando aquilo de uma maneira fácil, ele não está mais em sofrimento para passar por aquilo, né? Para falar não para um alimento errôneo ou para fazer um jejum intermitente, isso é maravilhoso. Isso é interessante. Eu ia entrar nesse assunto do jejum intermitente, né? Porque até a Bíblia fala de você jejuar, aquela parte toda, né? E isso dentro desse 5S que entra a parte da espiritualidade, ele entra em algum momento essa parte de jejum também? Entra. Ele vai entrar mais a partir do 2º mês, né? Para a gente já ter trabalhado algumas questões emocionais com o paciente, mas a gente entra e vai explicar para ele os porquês. Como a gente sabe que tem muitas pessoas, né, demonizaram muito aí o jejum, infelizmente. Aquilo que a gente escuta, né? Saco vazio no pé, vai ficar tonto. Eu falo, gente, primeira coisa, eu falo para eles, primeira coisa, a gente não tá indo contra a nossa natureza, não. Olha, essa foi interessante. Vamos ver a explicação da Thaís sobre o jejum. Vamos lá. Primeiramente, como você falou, tá na Bíblia, né? Deus não erra, né, Frank? Tá lá. Bíblia. Lá já dizia, quando jejuardes, não dizia assim, se caso, né? Se caso jejuardes, não. Se estava escrito quando, ou seja, já está aprovado de que era para acontecer de maneira rotineira. Ou seja, nós precisamos, de tempos em tempos, dar um descanso para o nosso corpo. Esse está trabalhando, né, em demasia, 24 horas por dia praticamente. Então o jejum tem essa pegada no jejum não é simplesmente o fato de você não alimentar, dar um descansinho lá nos órgãos, lá, deixa numa relaxada. É um momento que ele para fazer uma faxina no corpo, né? A gente fala até que é nesse momento, né, a partir ali de 14 horas de jejum, que o corpo vai fazer autofagia. O que seria a autofagia? Seria, vulgarmente falando, seria células boas se alimentarem das células ruins. Sim. Então, gente, pensa que, eu falo, desconheço algo gratuito, tão maravilhoso para o nosso corpo. E é depois de 14 horas, quando você faz o jejum. E uma pergunta, agora a pergunta te leigo. Quando você faz o jejum, tá, de manhã cedo, você pode tomar água? Ou é jejum mesmo? O jejum, na verdade, Frank, é só de sólidos. Líquidos você pode. Você pode ir pro chá, você pode tomar café, você pode tomar água. Você não pode tomar nenhum líquido que seja adoçado. Se estiver adoçado, ele quebra o jejum. Nem adoçante. Tudo in natura. Então, por exemplo, chazinho, aquele chá mate-leão. Chá mate-leão, posso usar ou mais água? Não, porque daí o mate-leão, ele já vem, na verdade, por mais que ele esteja escrito lá zero açúcar, ele Não, é o chá, pó. O pó. Pó que você faz a infusão lá e você... Eu tomo muito chá. Chá verde. Líquido posso. Pode tomar à vontade quanto você quiser. Então, quanto você porque quiser. tem um amigo meu que falou, não, o jejum tem que... Eu falei, mas espera, a água também não pode, não. Não. A gente pode. O ser humano consegue ficar ele pode ficar alguns, né, um período grande sem alimento, mas sem água não, né?
E falando daquilo que, né, não estamos contra a nossa natureza, como que era, né, no passado. Não muito longe, nossos avós já faziam jejum. Não tinha luz. Não tinha luz. Qual que era a última refeição? 17 horas. Depois tinha que ir até às 6 horas, 5 horas, dependendo da estação do ano. Jejum. Já era um jejum, né? Como que era lá na época das cavernas, né, Fran? Tinha, né? Saía de casa em jejum, não de horas, Dias, 14 dias e dias. Aí tem gente que fala, mas eu não vou trabalhar, eu não vou ficar tonto e desmaiar. Eu falei, mas lá na época das cavernas, como é que era? Ele saía caçar, ele estava em jejum. Ele não ficava tonto, se ele ficasse tonto, né? O bicho pegava em act. Sim. E como é que ele fazia? Ele conseguia matar a presa e levar para dentro da caverna. Então a gente não está fazendo nada que seja contra a nossa natureza. E aí me diga uma coisa, entrando isso aí. Qual é o período interessante de fazer o jejum? É, por exemplo, tantos dias come normal e um faz o jejum. Como é que seria isso na disciplina para incorporar? É cada 15 dias? Cada um dia da semana? Como é que é isso? Para começar, eu diria fazer uma vez na semana. Uma vez na semana. Ou uma vez a cada 15 dias. Começando com espaços com menos horas. Começa com 12, Tá. pula para 14, E vai 16, até... E aí... 18. É 24, né? O jejum completo é 24. O jejum você pode fazer quantas horas você quiser. Não sabia. Então quer dizer que você pode, como por exemplo, você chega lá, você fez a última refeição lá, digamos, 7 horas da noite. Aí você pode ficar às 7 horas, você vai, só toma água, aquela aguinha, né? Básica, chazinho, vai até você. Aí você consegue fazer tranquilo, né? Na verdade, 24. É tranquilo. Você vai pegando o jeito, você vai vendo que você não vai sentindo essa fome que a gente imagina. A gente imagina que vai ser uma fome de leão, mas não vai. Claro, Frank, importante citar, né? É muito importante esse indivíduo estar supervisionado, né? Não estar fazendo esse jejum assim sozinho, porque a gente vê que acaba às vezes ele fazendo algo errôneo e acaba às vezes, nem funcionando como deveria. Então, o certo é ele ter alguém para supervisionar. Entendi. Mas assim, eu sou muito fã do jejum, muito fã. E olha só que bacana. E tem algum dia específico que para você funciona? Por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem algum dia? Isso influencia ou não? Tem muita gente que faz no domingo. Por quê? É isso que eu ia falar. O almoço de domingo geralmente é um almoço, né, com uma maior Sim. quantidade de comida, Tá. tem churrasco, tem maionese, então almoçou, a partir dali não come mais. Domingo, Então a pessoa já está muito bem saciada, pode ver quantas vezes a pessoa vai numa churrascaria e acaba nem querendo jantar. Então já é ali uma deixa para começar o jejum. Olha E vai só. até o outro dia, e vai ficar ali durante o dia, à noite, no chá, no café, Agora, água. sabe que você já me deu, eu não tô mais com peso na consciência. É porque eu tava assinando um programa. Dá pra tomar água, dá pra tomar líquido, sem ser açúcar. Então, poxa, então não é tão... Porque eu já fiz esse jejum, assim, não é muito difícil de fazer, né? É só você querer lá. Só que daí eu conversei com esse menino, não, falei, não pode tomar líquido. Falei, poxa, mas daí é complicado. Não. E você vê, a gente, né, acaba acordando, nem tá com fome muitas vezes. Começou a ter fome lá por, não sei, 9 horas, 10 horas da manhã, toma um chá. Viu, pessoal? Olha, ó, jejum é uma coisa interessante. Tecnicamente falando aqui é bacana. Olha só que bacana, tá? Que mais que você tem, assim? Eu lembro que você tá falando de 3, né? Você falou as dicas. Tem alguma outra coisa que você acha que é dica boa? O jejum jejum. é tirar, né, os alimentos inflamatórios. Inflamatórios. O que a gente costumava falar, acho que até comentei com você, lembra? Desembalar menos e descascar mais. Desembalar menos e descascar mais. Tá certo. Comida de verdade. Se você comer comida de verdade, você não vai passar fome. Estudar, né? E a gente, Tayane, mas estudar quem? Né? A gente vê um médico falar, o outro fala B. Quem que eu escuto? A minha referência, eu vou dar algumas para vocês jogarem lá no Google. Escuta, presta bem atenção, pessoal. Vamos lá, olha lá. A gente tem Lair Ribeiro, Tá. né? Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Baracate, Uronal Zancan. Você vai ver que todos falam a mesma coisa de maneiras diferentes e são todos da medicina integrativa. Integrativa, olha só. Que Então, interessante. a medicina integrativa, ela começa falando assim, vamos arrumar a casa, vamos arrumar o terreno biológico. Não adianta a gente pensar em
em tratar coisas, sintomas, se a gente não está tratando a raiz, se a gente não trata o corpo primeiramente. Né? Então, eu dizia assim, a gente precisa pegar esse hábito de estar estudando, olhando para isso. Olha só. Porque não tem, Frank, não vai ter motivação maior, né, para que a gente queira ter uma mudança de estilo de vida do que a gente entender o quanto aquilo faz mal. É verdade. Né? Isso é importante que você falou, né? É tão sério que eu gosto, interessante a gente falar. Tayane, você come tudo certinho, correto? Tem horas que... Quem me dera. Não, hoje, na verdade, Frank, o mundo já não dá mais essa chance para nós como a gente gostaria de ser. Né? De que forma? A carne já vem com hormônio, o vegetal já tem agrotóxico, a gente pode tentar alimentos sem agrotóxicos, mas a gente sabe que é um pouco mais complicado. Para você ter uma ideia, o que acontece? Eu falo para os pacientes que quem está cuidando está menos pior. Menos pior. Não significa que está... Sim, Porque, para você ter uma ideia de como isso é sério, os vegetais hoje, né, por conta do agrotóxico, o que o agrotóxico faz no vegetal? Ele impede que aquele vegetal se alimente lá na terra das propriedades. O agrotóxico impede esse processo. Então, os vegetais que nós estamos consumindo hoje, que está na nossa mesa, não tem mais as vitaminas que a gente precisava, os minerais, enfim, as propriedades que a gente precisaria. Então, é onde eu falo, quem está cuidando está menos pior. Então, o solo já não tem mais as propriedades que a gente precisa, também tem isso. Seria necessário ainda mais uma suplementação suplementação de vitaminas. De polivitamínicos. Então, pensa comigo, tem como ser diferente se a pessoa, além de não estar comendo comida correta, né? Você tem que estar comendo comida correta, ainda precisaria suplementar. Imagina aquele que além de suplementar, não está comendo correto, está comendo fast food. É verdade. Você entende aonde eu quero chegar? Que uma hora a conta vai vir, não tem como. Por isso que a gente está cada dia mais vendo assim, tantas patologias que a gente não entende. E nesse 5S fala também sobre exercício também? Exercício físico, essa parte de musculatura? Fala porque é saúde, porém não tem essa obrigatoriedade. Dentro do 5S não é obrigatório aquele paciente fazer exercício físico. Se em um outro momento, no segundo momento, ele quiser fazer, a gente é a favor. Num primeiro momento, a gente fala assim, vamos ter aquele paciente que já não é acostumado, a gente fala isso, deixa só um pouquinho de lado. Né? Já não, eu tenho que andar não sei quantos quilômetros, aí já... Tem muita coisa para uma vez só. Para uma vez só. Muita informação. Tem muita banana pro macaco só, né? Fala, vamos ter só a dieta, primeiramente, que a gente sabe que ela vai funcionar, você vai emagrecer, né? Se é um paciente obeso, tem um risco de lesão muito alto. Se ele lesionar, ele vai ter que ficar... Aí você vai ter que medicar mesmo. Então, a gente fala, vamos ter só a dieta, primeiramente, mas claro que a gente estimula nessa conscientização de que a gente precisa se exercitar, sim. E Tayane, me diga uma coisa, voltando um pouquinho na parte do Brasil do Bem, né? Que nós estamos aí nesse clube de negócios do Brasil do Bem aqui em Curitiba e tal, que para vocês que não conhecem, o Brasil do Bem, ele foi uma iniciativa do Carlos Wizard Martins, que é o dono da Wizard, etc. E a gente se reúne toda semana. Então, por exemplo, um núcleo perto de você, aqui em Curitiba nós temos alguns núcleos, e você vai lá, faz o network, também aprende muita coisa, que o Carlos tem aqui 30 anos em um, né? Que toda semana a gente tem um pequeno interessante do que ele fez para desenvolver o negócio. A gente faz o debate e depois tem o pitch e várias coisas. O que fez você, Tayane, né, entrar no Brasil do Bem? Frank. Porque a gente já se conhece de outros carnavais, né? Diz assim, de outros grupos, né? De outro grupo de empresários. Eu vi que o Brasil do Bem, né, ele está muito alinhado com os propósitos, inclusive, do 5S. Né? Dentro do Brasil do Bem, a gente tem esses pilares também, né? A gente trabalha pilares, né? Família, fé, família e negócios. Então, tá tudo junto, né, Frank? Você que participou comigo de outro grupo, você sabe, é positivo? Com certeza, sempre agrega. Mas quando a gente olha só para trabalho, números, além de ser, às vezes, né, a gente acaba ficando cansado, a gente sabe que falta algumas coisas, a gente precisa olhar para os outros pilares, que é o que o Brasil do Bem faz. Então eu vejo assim, eu vi que falei, gente,
tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a minha metodologia, né? É um grupo de empresários que nós estamos, sim, né, ajudando mutuamente outros empresários, como nós estamos aprendendo sobre empreendedorismo, sobre gestão de negócios, mas também estamos olhando para os outros pilares. Olha só, Né? Isso é muito importante. Isso que te chamou bastante a atenção dos Tem valores, tudo a né? ver, tudo Legal, a ver. legal, Tânia. E me diga uma coisa assim, o pessoal que está assistindo aqui, se quiser conhecer mais o trabalho da Tânia, do 5S, como é que eles podem te achar aí agora? Então, eu né, fico aí à disposição de todos que quiserem me procurar para perguntas, pode mandar lá no meu Instagram, sem medo. O meu Instagram é @doutora Tayane Andretta, Tayane com TH e Andretta com 2T. Tá? E meu telefone é 419-8829-9129. Pode mandar mensagem que eu vou estar à disposição. Legal. Se puder ajudar, aí eu vou estar ajudando. E me Prazer. diga uma coisa, para o pessoal que está assistindo ali, quais são, alguma mensagem que você gostaria de dar para o pessoal que está assistindo o nosso podcast? Eu falo que comer bem é um ato de amor e a gente precisa estimular todos os que estão à nossa volta, né, para a gente comer com qualidade. Isso é amor que a gente está passando para todos os nossos parentes, familiares e entes queridos. Legal, pessoal. E para quem quiser saber um pouquinho mais do Brasil do Bem, só acessar lá o site www.brasildobem.com.br, entrar também no nosso Instagram, que é o Brasil do Bem CWB, que tem várias informações, e lá com certeza você vai saber quando terá a próxima reunião do Brasil do Bem aqui no seu bairro, tá bom? Um grande abraço para vocês e até 2024, né? Até 2024. Valeu, pessoal. Obrigado.